meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam, como sempre, né? Muito bem, muito animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutos juntos revendo o que trabalhamos ontem. Perdeu a aula de ontem? Se preocupe não, ela já está disponível no nosso canal do YouTube, lá no Educa Recife. Agora não, quando terminar a terceira aula, você vai lá no canal do YouTube, dá uma pesquisadinha pela data de ontem e você vai encontrar a aula sobre o tema. Mas hoje vamos dar aquela revisada boa, vamos praticar e como ontem, teremos um joguinho maravilhoso no final para testar os conhecimentos. Ontem vocês arrasaram, sei que hoje não será diferente. Antes de iniciar a aula, eu já comecei dando os recadinhos, não foi? Disse que vocês podem rever a aula no canal do YouTube. Quero mandar aqui um abraço bem especial para todos que estão nos assistindo no canal 22.3 na TV Nova. Estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 9 da manhã. E você pode também na TV Nova rever a aula às 18 horas. E se você quer participar, você quer interagir, não quer apenas assistir, muito bem, você pode fazer isso sim, através do nosso aplicativo. Já baixou? Muito bom. Ainda não? Baixa o aplicativo do Educa Recife e você vai mandar a sua mensagem, a sua pergunta. E para trazer essas mensagens, está aqui conosco hoje o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, professora. Já estou por aqui. Inclusive, não estou sozinho aqui no chat hoje. Tem muita gente já desejando um bom dia. João, Janiele, Larissa, Camille, Jean, Caio. Tá todo mundo por aqui esperando mais uma aula. Brenda, Laura, Débora, Cauã, todos vocês que estão aqui no chat com a gente, permaneçam aí, mandem as suas dúvidas. Camila, inclusive, está mandando bom dia para os professores, para os alunos e para o pessoal do estúdio também, né? A produção também que está aqui com a gente. Então, fica acompanhando a gente aqui, escreve a tua mensagem, participa, porque é muito importante a sua participação nas aulas, tá certo? Então, não deixa a gente falando sozinho, a gente está por aqui. Muito bom. Eu pensei que ele ia dar a minha aula, ele se empolgou ali falando, eu já achei bom porque eu já descansei a garganta, brincadeiras à parte. Apresentei o professor, ele já te convidou aí a interagir com a gente. Fiquei feliz que ele leu uma lista muito grande de nomes, quer dizer que tem muita gente assistindo. E antes de começar, ó, com o uso dos porquês, tem ainda o último recadinho que você já sabe qual é. Apresentar esta pessoa aqui, todo mundo já conhece, o nosso querido Bruno, intérprete de Libras, está sempre aqui dando um show à parte, não é? Tornando a nossa aula, levando ela muito mais longe do que seria se não tivesse ele aqui. Então, como sempre, faço questão de deixar registrada a minha admiração e o meu respeito por esses profissionais. Obrigada, Bruno, vamos embora trabalhar. Olha para mim, olha para ele, garanto que você não vai se arrepender, viu? Estão prontos? Nossa aula de hoje, como eu já disse, o tema está aí na tela, o uso dos porquês. Estão lembrados que trabalhamos isso ontem? Vamos começar com um texto. Acho que vocês vão gostar. Assim que eu terminar de ler, digam para mim lá no chat se gostaram ou não. Anedotinhas é o título do texto. De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho. Acorda, meu filho. Acorda que está na hora de você ir para o colégio. Lá de dentro, estremunhando, o filho respondeu: Ai, eu não vou ao colégio não. E não vou por 3 razões. Primeiro, porque eu estou morto de sono. Segundo, porque eu detesto aquele colégio. Terceiro, porque eu não aguento mais aqueles meninos. E o pai responde lá de fora: você tem que ir. E tem que ir exatamente por 3 razões. Primeiro, porque você tem um dever a cumprir. Segundo, porque você já tem 45 anos. Terceiro, porque você é o diretor do colégio. E aí, quinto ano, que acharam desse texto? Se você não é aquela pessoa apressadinha, que já foi logo correndo para o final, se surpreendeu aí. Imagine, quem não queria ir para a escola era o diretor. Acho que ele estava bastante cansado, né? Você conhece esse gênero textual que nós acabamos de ler?
É uma anedota. Professora, eu nunca ouvi falar não, já. Só que você pode ter ouvido falar com outro nome. Sabe qual? Piada. Você que está aí no chat, já ouviu a piada? Já contou uma piada? Gosta de piadas? Então, piada e anedota é a mesma coisa. Professora, a aula não era sobre os porquês? É, calma. Mas como eu comecei com a anedota, deixa eu te explicar primeiro o que é esse tipo de texto. A anedota ou piada é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Então, todo mundo ou já contou ou já ouviu uma anedota, uma piada. Essa aí eu trouxe que tem a ver com educação, com escola. No começo parece que é uma criança, não é? Fazendo birra para não ir, no final a gente percebe. E fiquem sabendo, viu, que tem hora que não só são vocês que não querem ir, não. Às vezes o professor, o diretor está tão cansado do dia a dia, mas a gente se levanta e vai assim mesmo, e quando chega lá, não dá mais vontade de sair. A anedota é um texto narrativo simples, em que geralmente há a presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Nessa que nós lemos, perceberam, mesmo sendo bem curtinha, não é? Mas nós vimos que tem uma história ali, um desenvolver de uma história, tem personagens. Quem foram as personagens dessa anedota? O pai e o filho, que era o diretor aí da escola. O tempo, dá-se a entender que é o tempo presente, que você hoje tem que ir para a escola. O espaço, nós percebemos nas entrelinhas, que é a casa, né, ali do diretor, do gestor daquela escola. E ele está no quarto, não é? Trancado, sem querer ir para a escola. Que coisa feia. Agora, observem novamente o texto. Não vou ler novamente, tá? Não se preocupem. Apesar que eu gostei desta anedota. Localizem aí na história, rapidinho na anedota, os porquês. Dá uma procurada aí bem rapidinho. Você está encontrando aí alguma palavra porquê? Eu já identifiquei aqui. Principalmente no diálogo, quando o pai está dizendo ao filho, ou o filho dizendo ao pai, por que não quer ir para a escola? E também o pai dando os motivos que o filho precisa ir para a escola. Se você percebeu, se você encontrou algum porquê, tem mais de um. Eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou contando 6 vezes a palavra porquê. Não sei se você localizou as 6. Mas se você localizou mais de uma, me responde aí. Elas estão escritas todas iguais, basta você colocar no chat sim ou não. Eu vou dar uma faladinha aqui no conteúdo, esperando a tua resposta. É o tempo que chega lá e o professor passa para mim. O que eu quero saber é se nesse texto a palavra porquê aparece escrita sempre da mesma forma ou de maneiras diferentes. Como assim, professor? Eu perdi a aula ontem. Por que não é tudo igual? Nada disso. Nós estudamos ontem que a palavra porquê na língua portuguesa se escreve de 4 formas diferentes. É mesmo, não se preocupe, eu vou revisar novamente o uso de cada uma, teremos exemplos e no final um desafio. Mas me parece que já chegaram respostas, é isso mesmo, professor? Janiele e Débora, a resposta chegou aqui. E sim, elas colocaram sim. Então, todas iguais. E aí, pessoal, concordam com Janiele e Débora? Cadê Caio? Cadê Eliabe? Cadê os meninos aí? Acabou de chegar de Laura também. Laura Colocou sim. Isso mesmo, vocês estão certas. E certos, porque você também daqui a pouco vai chegar a resposta dos meninos. É porque às vezes a internet dá aquela atrasadinha, mas se preocupa não, tá? Neste texto, todas estão da mesma forma. Se você observar, elas estão juntas e sem acento. Não é isso, quinto ano? Nós vimos ontem que o porquê ele pode ser escrito junto ou separado. E tanto junto quanto separado ele se escreve com e sem acento. E o acento é o acento circunflexo, aquele que a gente chamava de chapeuzinho, mas que não chamamos mais porque já estamos no quinto ano, não é? Então a gente chama pelo nome correto. Então, no caso da nossa anedota, a palavra porquê sempre junta e sem acento. Quem assistiu a aula de ontem lembra que eu expliquei que o porquê junto, sem acento, como está aqui, ele dá uma resposta, ele está dando uma explicação. Observe aqui, ó. Ai, eu hoje não vou ao colégio, não vou por 3 razões. Quando ele dá ali primeiro, ele diz por quê?
porque eu estou morto de sono, é uma explicação. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando ali algo. O pai poderia ter dito, por que você não quer ir? Então ele vai responder, porque eu estou morto de sono. Depois ele diz, porque eu detesto aquele colégio. E depois, porque não aguento mais aqueles meninos. As 3 vezes que ele usou porquê, ele está respondendo ao pai, ele está dando uma explicação. Quando o pai entra no diálogo, ele também usa a palavra porquê. Ele diz, você tem que ir. E tem que ir exatamente por 3 razões. Primeiro, ele dá um porquê, né? Ali a resposta. Porque você tem um dever a cumprir. Segundo, porque você já tem 45 anos. Terceiro, porque você é o diretor. Isso aí faz toda a diferença, né? Você é o diretor do colégio. Então, eles também já dão uma explicação. Então, ele está dando uma resposta. O filho poderia ter dito, e por que eu tenho que ir? Então, ele dá ali as 3 respostas. Então, como vocês estão vendo, está aí na tela, vocês estão percebendo que todas as 4, a gente vai ler porquê, não muda a leitura, tá certo? Mas, na hora de escrever, cada um tem o seu lugar correto. Professora, por que isso é importante para mim? Porque você vai escrever redações, você vai escrever textos, você vai fazer provas e você precisa saber escrever adequadamente, tá certo? Quem sabe você vai fazer um teste para entrar numa escola, não é? Num curso, e você precisa aí saber quando é junto, quando é separado, e o objetivo da aula de hoje é essa. Vamos, antes de começar dando os exemplos, vejam aqui o primeiro porquê. Observem que ele está separado e está sem acento. Vamos rever o que dissemos ontem. Sempre que o porquê estiver separado, ou sem acento, ou como aquele lá, com acento, você já sabe que trata-se de uma pergunta. Guardou isso aí na cabecinha? Se o porquê está separado, é uma pergunta. Então, você já sabe. Sempre que é uma pergunta, porquê separado, meio caminho andado. Ô, professora, mas como eu vou saber se é com acento ou sem? É muito simples, 5º ano. Se a palavra porquê aparece no início da frase, sem acento. Se é no final, com acento. Simples, simples. Professor, é porque às vezes demora um pouquinho entrar na minha cabeça, se preocupe não. Além de termos exercícios para a gente praticar, você sabe que vai poder rever essa aula aí de ontem quantas vezes você quiser. Coloca lá no YouTube, fica me escutando, fica assistindo a aula. No momento você vai compreender e vai entrar na cabecinha e você não vai mais esquecer. Então, a gente já aprendeu que o porquê separado é para as perguntas. Se está no início, sem acento. Se está no final, com acento. O porquê junto, sem o acento, é como foi usado no texto. É para dar uma resposta. Por que você está feliz? Porque eu estou dando aula na Educa Recife no 5º ano. Olha a minha resposta. Começou com porquê junto, sem acento. Beleza, professora. E o porquê junto com acento? Será que é no final da resposta? Não. Geralmente não se termina uma resposta com porquê. Se terminar a frase com porquê, dá a entender que é uma pergunta. Essa aí você tem que prestar atenção na regrinha, tá certo? A palavra porquê com acento no final junto, ela vai substituir a palavra motivo, a palavra razão. Por exemplo, qual o porquê de sua tristeza? Eu posso tirar porquê e colocar motivo. Qual o motivo de sua tristeza? Então, quando fala o porquê, qual o motivo ou qual a razão? Vamos ver com exemplos. Olha aqui, ó. O primeiro porquê separado e sem acento. Já aprendemos aqui, ó. Por que você faltou à aula? Percebem que o porquê está separado? Atentos. Início de frase, letra maiúscula. Então, se você vai ler a frase, tem interrogação, você já sabe que é uma pergunta. Porque trabalhamos aqui sinais de pontuação e você sabe que ao final de uma pergunta usa-se a interrogação. Então, o porquê está no início, separado e sem acento. Beleza? Qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade, tá? O chat está aí à disposição para vocês perguntarem. Querem dar exemplos? Fiquem à vontade também, participem aí da nossa aula. Então, agora, o porquê junto sem acento, utilizado em respostas. Lembra da pergunta anterior? Por que você faltou à aula? Olha aí a resposta. Porque estava doente. Então, se é uma resposta, o porquê será junto. Beleza? Tamo junto aí. Espero que estejam entendendo.
Se eu estiver falando muito rápido, então vai dando aquela dica ali no chat que a gente tá. O nosso objetivo é que você entenda. Vamos para o próximo exemplo. Olha agora o porquê separado e com acento. Você já aprendeu que se o porquê está separado é uma pergunta. Muito bem, quinto ano. A única coisa que vai diferenciar do acento é se está no começo ou no fim. Você, aqui era faltou, tá, gente? Perdão, tá? Tem falou, faltou a letrinha T, me perdoe. Você faltou a aula, por quê? Vejam que é praticamente a mesma pergunta do outro exemplo, né? Só que o porquê, ele saiu do início e foi para o final da frase. Então, se ele está no final, circunflexo. É isso mesmo, Bruno? Circunflexo é assim. Olha, eita, ainda tem uma coisa. Deixa pra lá, gente. Pra eu não... Ah, circunflexo com a letrinha E. Gente, tá vendo como a gente aprende aqui, mas não ficou bom não, tá? Não olha pra mim nisso aí não, olha pra Bruno que é melhor. Mas eu já aprendi. Não sei fazer bonito como ele, mas eu já aprendi. Então, ó, o porquê tá ali com o circunflexo, letra E. Isso. Meu dedinho ficou outro, mas faz parte do show. Vamos continuar. E, por último, o porquê junto acentuado. Olha a regrinha, tá? Se você quiser printar a tela para deixar lá no seu celular guardadinho, para no momento de dúvida você voltar nisso aí, é bom. Quem gosta de escrever, tem gente que adora estudar escrevendo, né? Fica à vontade, ó. Possui o valor do substantivo e indica motivo e razão. Vê só. Quero saber o porquê você faltou à aula. Se eu tiro essa palavra porquê e coloco motivo, será que funciona? Quero saber o motivo de você faltar à aula, né? Teria que mexer na frase. Mas o sentido é o mesmo. Qual o motivo? Qual a razão? Qual o porquê? Então, esse porquê, ele será junto e acentuado. Vamos ler um texto bem rapidinho. Nós aqui só temos 2 tipos de porquê. Acho que dá para vocês perceberem. Ele está separado, sem acento, e junto sem acento. Então, eu já sei que são perguntas e respostas. E por que o porquê não está acentuado no início da frase? Porque, como eu disse, é início. E no início da frase, o porquê sempre será sem acento. Vamos lá. Porquês e porquês engraçados. Por que você acorda? Porque você dorme. Por que o leão fugiu? Porque encontrou a jaula aberta. Por que o pinto pia? Porque não sabe falar. Por que o galo briga? Porque a galinha está no galinheiro. Por que aquele cachorro não late? Porque é um cachorro quente. Por que a xícara tem asas, mas não voa? Porque não é uma ave. Por que o elefante pesa toneladas? Porque come muito. Então, observem que aí é um joguinho de perguntas e respostas. Pergunta separado. Resposta junto, beleza? E como está no início da frase, não precisa de acento. Agora eu preciso de vocês. Estão afiados aí? Faz um exercício nos dedinhos aí para teclar bem rápido. Vamos lá, meninos e meninas, quinto ano, quem será que vai me responder? Estão vendo aí os 4 tipos de porquês? Vamos aí. Maria está chorando, é uma pergunta, eu quero aí. Por que Maria está chorando? Qual o porquê que eu tenho que usar? Escreve ele direitinho lá no chat. Aí o professor vai dizer se está separado, se está com acento. Rapidinho. Por quê? É início da frase aí. Vamos dar a dica, não é? Nós dissemos que o porquê para perguntas é o porquê separado. A dúvida é com acento ou sem acento. Só vou poder esperar 3 segundinhos. Se depois a resposta chegar, o professor cita teu nome, tá certo? Porque tem um joguinho no final que, pelo que eu tô vendo, é capaz de nem dar tempo igual a ontem. E aí, professor? Bom, o Caio está dizendo que está por aqui, né? Que ele, legal, Caio. Ele está por aqui, está desejando um bom dia. Guilherme também. Mas as respostas que estão chegando aqui são de Laura e Camille, dizendo que é o porquê separado, sem acento. Vamos ver, já está na tela a resposta. E elas marcaram um golaço, isso mesmo. Porquê separado e sem acento? Separado porque é pergunta e sem acento porque é início de frase. E eu acho que Maria está chorando porque ela perdeu a aula do Educar Recife, mas diz para ela que ela pode ver no YouTube, tá? Sem problemas aí, Maria. Olha, será que Eliabe está por aí? Tá vendo como eu penso em vocês na hora de preparar a aula? Eliabe não interagiu hoje. Por quê? Se Eliabe tiver aí, me diz porque não interagiu, tá, Eliabe? Eu quero saber a tua interação. Mas qual o porquê? Atenção, quinto ano. Interrogação, pergunta. Então, o porquê eu já sei que é separado.
Mas é com acento ou sem acento? Seria maravilhoso se a Eliabe respondesse, né? Será que a Eliabe está por aí assistindo a nossa aula? Alguém da escola de Eliabe? E aí, meninas, Laura, Camille, esse porquê aí? Vai ser com acento ou sem acento? Tem uma regrinha, lembram? E aí, professor? Laura, Jean, Débora, acabaram de colocar aqui que é um porquê separado e com acento. Vocês vão tirar nota 11 na prova de língua portuguesa, não é nem 10, é 11. Isso mesmo, está na tela, ó, separado com acento porque está no final da frase, tá joia? Próxima, come fruta porque gosto muito. Ponto final na frase, então não é pergunta. E aí? Já sei que o porquê é junto, com ou sem acento? Rapidinho, estamos nos 5 últimos minutos da aula. E aí, quinto ano? Esse porquê você já sabe que é junto, porque não é uma pergunta, mas é com ou sem acento. Lembrando que durante a semana trabalhamos muito sobre alimentação saudável e as frutas fazem parte aí com certeza do cardápio. Dou-lhe uma e aí, olha, não dei nem duas, já chegou a resposta, muito bom. E aí? Débora, Laura, Camille, Jean estão dizendo que é sem acento porque junto. Muito bem, pessoal. Porque junto, sem acento. Resposta. Eu estou dizendo porque, não é uma afirmação, né? Comi fruta porque gosto muito. Por último agora, qual o porquê de tanta felicidade? É uma pergunta, deveria estar com interrogação, me perdoe mais uma vez, para vocês verem como é importante. Eu sempre digo aqui, né? Termina de fazer a atividade, dá uma revisada. Mas vocês vão perdoar aí a professora, tá certo? Mas aí, como é uma pergunta, seria uma interrogação. Mas observem, tá? Lembra aquela regrinha? Qual é o porquê que eu posso trocar pela palavra motivo? Porque aqui cabe, ó. Qual o motivo de tanta felicidade? Qual é o porquê que eu troco pela palavra motivo e a frase não perde o sentido? E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 2,5, chegou. E aí, professor? Até agora, Laura e Jean disseram que é o porquê junto e com acento. Eu não tenho nem mais o que dizer, né? Vocês estão, assim, arrasando, estão nas galáxias do conhecimento, muito bem. Só por causa disso, nós vamos fazer aí um joguinho. E aí, professor, quem o senhor acha que vai mais responder? Quem será? Será que vai ser Laura, Janiele? É Janiele ou Janiele, né? Que está aí participando. Janiele, Camille também mandou aqui a resposta. Quem será que vai responder? Nós Vamos temos ver, né? 3 minutinhos. Vamos lá? Fiquem a postos. Vamos embora. Esse aqui é o slogan do quinto ano. Vamos embora. Por que as unhas crescem? Qual é o porquê aí? A ou B? Perguntinha, interrogação. Olha, tem um tempo lá em cima na tela. Rapidinho, rapidinho. A ou B? Quando faltar 3 segundinhos, a gente vai responder se não chegar, tá? Porque aí na tela também tem um tempo limite para responder. Débora, Camille, estão colocando aqui letra A. E aí, produção, letra A? Isso mesmo, é uma pergunta, então o porquê é separado. Muito bom. Como era no início, foi sem acento. Pergunta 2. Respondam, porque o coração da professora fica acelerado aqui, tá? As unhas crescem porque possuem uma raiz que está viva. É uma resposta. Estão mandando eu dar tchau, mas eu vou ficar mais 2 minutinhos aqui, viu? Não mandem eu dar tchau, não. Professora Kelly está ali ansiosa para entrar, mas ela vai deixar a gente fazer mais um joguinho. E aí, quinto ano, A ou B? Camille, Laura estão respondendo aqui dizendo que é a letra B. E aí, produção é B. E o professor fala bem devagarzinho a mensagem para dar mais emoção, né? Isso mesmo, é uma resposta, porque junto e sem acento. Vamos para a próxima. E aí, por que não dói cortar o cabelo? A ou B? É uma pergunta, pessoal, rapidinho. A ou B? Apesar que o garotinho na tela tá fazendo uma caretinha, até parece que dói, né? Mas não dói, não. Guilherme, Sim. Laura, Débora, Camille. Vai, professor, vai estão acabar. dizendo que é a letra A. Isso, a letra A. Eu fico com o coração acelerado, minha gente, isso mesmo. Porque separado e sem acento, início de uma pergunta. Olha, ganharam aí um bônus na pontuação. Pode escolher qualquer um, produção, qualquer bônus desse aí, pronto. Escolha um e clique, por favor, para a gente seguir. Vamos só mais essa para encerrar a aula. Nossa, o joguinho não quer que a gente clique.
Pronto, ganhamos mais 200 pontos. Vamos para a última pergunta, porque realmente o tempo já batemos. Próxima pergunta para a gente finalizar. Vou ficar também devendo a conclusão desse jogo. Aí aqui a resposta, por que o cabelo não dói quando corta? Porque a parte que cortamos não está mais em contato com a raiz. Se é uma resposta A ou B, enquanto vocês vão respondendo, eu quero agradecer a participação de todos, a participação de Bruno, como sempre aqui. Hoje ele me ensinou como é que se diz acento circunflexo em Libras, vê? Saí aprendendo mais alguma coisa. Professor, quero lhe agradecer também. O senhor pode despedir, deixando a resposta de alguém aí. Eu que agradeço, inclusive Camille já colocou aqui 3 vezes, letra B. Ô, Camille, ela é ansiosa com a professora, né? Isso mesmo, Camille, a letra B, porque é uma resposta. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Daqui um tempinho essa aula retorna para a gente verificar se o conhecimento ficou. Assistam quantas vezes quiser, tá joia? Convidem os amigos da sala de aula para assistirem, para participarem. Mas acabou de língua portuguesa, mas matemática está aí quentinha chegando para vocês. Não sai daí, toma aquela aguinha. Participem tanto quanto na minha, porque a participação de vocês hoje foi maravilhosa, tá certo? Bom demais estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.